Cálculo diferencial integral. Equação da reta secante à curva. Conteúdo a ser apresentado: a determinação da reta secante à curva. Determinação da reta secante à curva em pontos definidos. A reta secante a uma curva. A reta será secante a uma curva quando essa passar por dois pontos da curva, como apresentado no gráfico a seguir. Então, aí está o gráfico, tem-se a curva em vermelho e a reta em verde corta a curva nos pontos A e B, sendo o ponto A definido por x0 e y0 e o ponto B definido por x1 e y1. Então, aí eu tenho que o ponto A é igual ao x0 e y0 e o ponto B, x1 e y1. Nessas condições, vamos usar para determinar o coeficiente angular da reta secante a seguinte equação: m é igual a y1 menos y0 sobre x1 menos x0. E a equação da reta secante, y, pode ser definido pelo ponto A, que o ponto A é o x0 e y0, fazendo uso dessa equação, y igual ao m vezes x menos x0 mais o y0. Pode ser definido também pelo ponto B, onde se escreve que a equação da reta secante será y igual a m vezes x menos x1 mais y1. E as equações de retas secantes terão que ser iguais. Então, a reta secante y, definido pelo ponto A, tem que ser igual à reta secante y, definida pelo ponto B. Exemplo: para a curva dada pela equação f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x, determine a equação da reta secante que passa por x igual a 2 e x igual a 5. Também represente graficamente. Primeiro passo: determinar os valores de f de x para x igual a 2 e para x igual a 5 na equação da curva f de x igual a x menos x ao quadrado mais 6x. Notem que só foi apresentado x. Eu tenho que ter o par ordenado. Nesse caso, x e f de x, que representa xy. Então, definindo o f de x para o ponto A com x igual a 2. Então, sendo a equação f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x, substituindo o x por 2, tem-se que o f de x será igual a menos 2 ao quadrado mais 6 vezes 2. Então, f de x igual a 8. Isso define que o ponto A é igual a 2 e 8. 2, x0, 8, y0. Definindo
f de x para o ponto B, com x igual a 5. Fiz para x igual a 2, agora faço para x igual a 5. A mesma equação, a equação da curva f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x. No lugar do x, coloca-se 5. Então, fica-se que f de x é igual a menos 5 ao quadrado mais 6 vezes 5. Isso resulta que f de x é igual a 5. Então, gerando o ponto B, que o ponto B vai ser 5 e 5, x1, 5, y1, 5. Tendo o conhecimento do ponto A, 2 e 8, x0, y0, e o ponto B, 5 e 5, x1 e y1, vamos definir o coeficiente angular da reta, m. m igual a y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Então, o m será igual a y1, 5, menos o y0, que é 8, sobre o x1, que é 5, menos o x0, que é 2. Resolvendo, m é igual a menos 3 sobre 3, portanto, m igual a menos 1. M é o coeficiente angular da reta secante. Próximo passo é definir a reta secante. Lembrando que podemos definir a equação da reta secante pelo ponto A e pelo ponto B. E ambas têm que ser iguais. Então, sabendo, vamos definir pelo ponto A, onde o x0 é 2, o y0 é 8. E a equação da reta secante é dada por y igual m, que multiplica x menos x0 mais y0. Então, substituindo aí essa equação, eu terei o quê? Que o y é igual ao m, que é menos 1, vezes o x menos o x0, que é 2, mais o y0, que é 8. Agora, vamos aplicar a distributiva, que vai ficar da seguinte forma. O y é igual a menos 1 que multiplica x, menos x. Menos 1 que multiplica menos 2, menos com menos mais 2. Mais 8. Assim, resolvendo, y é igual a menos x mais 10. Reescrevendo isso, que não é obrigatório, poderia só chegar até aqui, mas reescrevendo, y é igual a 10 menos x. Agora, definindo pelo ponto B, onde x1 vale 5 e y1 também vale 5. E vamos usar o quê? Que y é igual ao m, que multiplica x menos o x1, mais o y1. Então, isso fica escrito da seguinte forma. Y é igual ao m, que é menos 1, que multiplica x menos o x1 é 5, mais o y1, que também é 5. Aplicando a distributiva aí, tem-se que y é igual a menos 1 vezes x menos x. Menos 1 que multiplica menos 5, mais 5 e mais 5. Então, tem-se que y é igual a menos x mais 10. Já ficou igual nessa passagem. Pode-se reescrever, não é obrigatório, poderia considerar aqui que essa é
a equação da reta secante. Então, tem-se que y é igual a 10 menos x. Note que ambos ficarão iguais, né? As equações de reta secante são iguais. Então, quer dizer que definiu a reta secante, a equação da reta secante. Então, agora partiremos para representação gráfica, que já definimos aí que para a curva f de x igual a menos x ao quadrado mais 6, a reta secante que passa por x igual a 2 e x igual a 5 é y igual a 10 menos x. Então, partindo para a representação gráfica, então, agora vamos fazer para a curva, tem que fazer para os dois, para a curva e para a reta, colocar os dois no gráfico. Os pontos definidos no problema foram 2 e 5. Então, como que eu escolhi esses pontos? Coloquei o 2 e o 5, usei um número antes, um entre e um depois. Então, os números escolhidos eram 2 e 5. Antes, eu escolhi o 1, entre 2 e 5, escolhi o 3, poderia ser 4, 2,5. A escolha é de quem vai montar o gráfico. E o último, posterior, o 6. Peguei cada um desses valores e fui substituindo na equação da curva menos x ao quadrado mais 6x e obtive os valores de f de x. Repete-se o processo para a reta secante. Só que agora eu uso os mesmos valores de x. Pode ver que é 1, 2, 3, 5 e 6, eles se repetem para o x da reta secante. Os valores de x que se usar para a curva, usa-se para a reta. Aí na reta, pega esses valores e substitui também em x, aonde eu obtive os valores de y, 9, 8, 7, 5 e 4, e com isso construiu-se o gráfico. Aí a construção do gráfico. Tem-se a curva f de x igual a menos x ao quadrado mais 6 e também a reta em vermelho, y igual a 10 menos x. Está aí cortando o gráfico. Notem que, conforme agora apresentado, isso aqui é só uma explicação, não se coloca na resolução, mas para que vocês tenham um maior entendimento, aí apresentados os pontos A e B. E eles têm os mesmos valores, tanto na curva quanto na reta. O ponto A é 2,8 na curva e é 2,8 na reta. O ponto B, 5 e 5 na curva e na reta. Vamos para mais um exemplo. Pede-se para determinar a equação da reta secante que passa pelos pontos 2 em x, menos 24 em y, e 5 em x, 0 em y. Da curva dada pela equação y igual a 2x ao cubo menos 10x ao quadrado. Nesse caso, não há necessidade de determinar os valores de y para os pontos A e B, pois já foram dados o x e o y de cada situação. Então tá aí, ó. O A, menos 2 e menos 24, x0, y0. O B, 5 e 0, x1, 5, y1, 0. Então não há necessidade de fazer aquela passagem de achar quem é o y0, o y1. Então agora definindo o coeficiente angular da reta, o m. Lembrando que m é igual a y1 menos y0 sobre x1 menos x0.
Para que tenhamos uma maior segurança, a confiança de que está correto, vamos definir agora vamos definir só o coeficiente angular. Estou me adiantando. Então, M é igual o y1, que é 0, menos o y0, que é menos 24. Então, fica menos 24. Tem que colocar entre parênteses porque ele é negativo. Sobre o x1, que é 5, menos o x0, que é 2. Resolvendo isso, 0 menos 24 é 0 mais 24. 0 mais 24, 24. 5 menos 2, 3. Então, M é igual a 24 sobre 3. Que isso resulta que M é igual a 8. Então, definimos o coeficiente angular. Uma vez definido o coeficiente angular, conhecendo os pontos A e B, nosso próximo passo é definir a equação da reta secante. Então, aí, conhecendo os pontos A e B, ponto A, x0, 2, y0, menos 24. Ponto B, x1, 5, y1, 0. E o coeficiente angular da reta secante, m igual a 8. Então, definindo a equação da reta secante y, agora sim, eu vou definir para cada um dos pontos, definindo por A, definindo por B. Fazer as duas passagens é necessário para uma maior garantia de que não errou, porque elas têm que ser iguais. Então, definindo pelo ponto A, onde x0 é 2, o y0 menos 24, e o y, a equação da reta secante é y igual a m, que multiplica x menos x0 mais y0. Substituindo aí as variáveis conhecidas. Então, o y, a equação da reta secante vai ficar m8, que multiplica x menos o x0. Quem é o x0? 2. Mais o y0. Então, mais o menos 24. Então, isso, aplicando distributiva, fazendo as regras e sinais, y vai ficar igual a 8, que multiplica x, 8x. 8, que multiplica menos 2, menos 16. Menos com mais, menos, então menos 24. Então, a equação se escreve que y é igual a 8x menos 40. Isso definido por A. Então, vamos agora definir por B e esperamos que seja igual. Se não for igual, houve algum erro no cálculo. Então, B, que é igual a 5 para x1, 0 para y1. Usando a fórmula para definir a equação da reta secante, y igual a m, que multiplica x menos x1 mais y1. Então, substituindo aí novamente as variáveis, vai ficar da seguinte forma. Y é igual o m, 8, vezes o x menos o x1. x1 é 5. Mais o y1, que é 0. Vamos aplicar a distributiva e definir a equação. Assim,
fica escrito y igual 8 que multiplica x, 8x. 8 que multiplica menos 5, menos 40, mais 0. Então, a equação da reta secante define-se por y igual a 8x menos 40. Ambas são iguais. Então, determinou-se a equação da reta secante. Portanto, a equação da reta secante que passa pelos pontos x2, y menos 24 e x5, y0 da curva dada pela equação y igual a 2x ao cubo menos 10x ao quadrado é y igual a 8x menos 40. Então, com isso, vimos aí, com gráfico, com equações, a determinação da equação da reta secante à curva, em ponto dado. Até o próximo assunto. Muito obrigado. Se gostou, dá um like. E, por gentileza, se inscreva no canal.